Boa tarde, pessoal do Praifes. Estou aqui novamente, resolvendo mais algumas questões que geralmente caem em prova do IFES. Essa questão que eu selecionei é um pouco diferente, mas é muito interessante que vocês entendam e aprendam essa questão, porque se cair na próximo dia da prova, né, nessa próxima prova que vai ter, vocês já vão estar preparados e vão conseguir solucionar a questão. Observem, sabendo que 3x mais 3 elevado a menos x é igual a 10, o valor de 9x mais 9 elevado a menos x é igual a... Observe que essa questão aqui, ela envolve potenciação e regra do expoente e ademais. Como que você pode resolver a questão? Primeira coisa, primeira análise que você pode fazer. Observe que 9 é o equivalente ao que? 3 elevado ao quadrado. Daí você parte do seguinte ponto. Se eu elevar essa primeira equação aqui toda ao quadrado, talvez eu chegue próximo dessa aqui, certo? Então vamos lá. Se eu elevar essa equação ao quadrado, eu tenho que colocar o seguinte: 3x mais 3 elevado a menos x ao quadrado. Não só isso, como eu também tenho que elevar o segundo lado da equação ao quadrado. Tudo que eu elevo de um lado, eu elevo do outro também. Então, o que você percebe aqui? Aquela parte algébrica em que diz, quando a gente tem dois termos que vão ser elevados ao quadrado, o que a gente faz? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o segundo vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar assim, 3 elevado a x elevado ao quadrado mais 3, né, o quadrado do segundo, menos x elevado ao quadrado, mais... Lembra que é 2 vezes o segundo vezes o primeiro? Então, 2 vezes 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos x. E o outro lado é 10. Então vai ficar 100, porque 10 vezes 10 é 100. Daqui, a gente observa o seguinte. Observe esse termo aqui. 3 elevado a menos x é a mesma coisa, deixa eu colocar aqui assim, ó, 3 elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a x. É a mesma coisa que dizer. Então, se eu pegar essa parte aqui, 2 vezes 3 elevado a x vezes 3 elevado a x, né, o que a gente interpretou ali. Dessa forma, a gente vê uma propriedade de fração. Eu estou multiplicando 3x vezes 1 e dividindo depois. Então, eu posso fazer o quê? Simplificar esses dois termos. Então, vai ficar quanto aqui no final? Vai ficar a mesma coisa que dizer 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, lá igual a 100. Repete aquela primeira parte que a gente não conseguiu resolver, mas já adiantando. Observe, vou colocar aqui do lado, que se eu disser, pela regra da potência, 3 elevado a x e depois ao quadrado, existe uma regra da potência que diz o seguinte:
A, quando está elevado ao número n e depois elevado a m, é a mesma coisa que dizer a m vezes n, que é igual a mesma coisa. Então, se a regra do produto diz o seguinte: não importa onde eu coloco o primeiro e o segundo, não interfere a ordem dos fatores, o importante é a multiplicação. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que elevado a m sobre n. É a regra que diz a potenciação. Então, eu posso dizer que 3 elevado a x elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes x, que é a mesma coisa que dizer 3 elevado a 2 elevado a x. Só que a gente sabe quanto é 3 elevado a 2. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que dizer 9. 9 elevado a x. Então, se eu fizer a mesma coisa com 3 elevado a menos x, vou fazer aqui em cima. 3 elevado a menos x elevado ao quadrado. Então, eu estou dizendo que se eu fizer a mesma coisa pela regra da potência aqui, eu vou ter, distribui 3 elevado a menos 2x, que é a mesma coisa que dizer 3 elevado ao quadrado, 9, né? Mas tem que lembrar, ó, por exemplo, vou colocar aqui do lado, 3 ao quadrado elevado a menos x. Isso é 9. 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. Então vai ficar 9 elevado a menos x. Igual, né? Daí a gente tem o que? Poxa, a partir dessa primeira equação que a gente teve, a gente disse que era uma soma. Então vai ficar quantos? Vai ficar 9 elevado a x mais 9 elevado a menos x mais 2, que tinha resultado ali, igual a 100, que foi o 10 elevado ao quadrado. Observe que essa equação é a mesma coisa que essa equação de 9x. Então, é só jogar o 2 para o outro lado que eu descubro o resultado da equação. Se eu jogar 2, ele está positivo. Jogo para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. 100 menos 2, 98. Então, essa operação aqui é igual a 98, que é a nossa letra D.